Absolute Conspiracy tá demais. Fala aí, essa minissérie que a Tsuburaya lançou sobre o Ultraman tá juntando muitas pontas soltas, tá sensacional. E este é o review do episódio 4 e 5, mais um Tokudok no ar para falar de Absolute Conspiracy. E nos episódios 4 e 5 e nesse review, o foco cai sobre Belial e Trigger, dois violões icônicos. Aí um é mais icônico porque é mais antigo, mas o Trigger já chegou arrebentando tudo. E o foco desses dois episódios foi em cima desses dois caras aí, então a gente vai passar limpo aqui. Claro que com spoilers, lógico que eu acredito que se você está aqui, você está vendo a série, ou não se importa em assistir o review antes de ver a série. Então, saiba que aqui eu vou passar o pente fino mesmo. E o episódio 4 começa então com essa dupla icônica, o Ken, o Ultra Fighter, sim, esse é o nome dele de verdade, Ken. Antes de se tornar o pai dos Ultras, ele tinha um nome, né, antes mesmo até de ser o marido da Ultra Mother, da Mari. E também tá com ele o Belial na sua forma original, que eles chamam aí de Early. Não se estranhe que o Belial aí tá um pouco diferente do que estava acostumado a ver, aquela forma bem oscura, bem dark, né, bem pesada. Aí no caso o Belial, como ele é um Ultra, ele já esteve com a família Ultra, né, então por isso que ele aparece com esse visual. Esse é o visual original do Belial. Afinal, essas cenas são de 30 mil anos atrás, então esse é o visual original, que ele começou assim. Claro que a gente viu ele dentro da franquia Ultra de outra maneira pela primeira vez, mas essa é a carinha dele mesmo. Esse episódio mostra o começo de tudo mesmo na chamada Ultimate Wars, as guerras finais, vamos dizer assim, quando todos os Ultras estão ali lutando contra um mal maior na Terra da Luz. Foi uma invasão que aconteceu lá, comandada pelo Alien Empera, com vários outros monstros coordenados ali por ele, né? Esse fato da cronologia foi citado pela primeira vez no episódio 25 do Tarot, mencionado algumas vezes depois. O Império, inclusive, deixou rastros que afetam a franquia até hoje. Seus seguidores continuaram aparecendo e ele, inclusive, foi o vilão principal de Ultraman Mebius de 2006. Enfim, é uma história não muito curta, por isso eu fico só nesse resumão para você entender o contexto, beleza? Então, o Alien Empera, como a gente viu no comecinho desse episódio, ele foi destruído naquela ocasião pela luz da espada empunhada pelo Ken. E foi por causa dessa cena aí, foi por causa dessa ocasião, inclusive, que o Belial virou a casaca, né? Ele tava com ciúme da Mari, ele viu que o Ultra Father tava ali se destacando, ele queria dominar a Terra, ele queria ter um poder na Terra da Luz, mas ele não tava conseguindo, ele tava se sentindo abaixo do Ken. E ciumento também, né? Como foi explicado nesse episódio aí. O desenrolar acontece nos dois filmes que apresentam o Ultraman Zero, né? Foi ali que a gente conheceu o Belial, ali que mostra o Belial quando ele se une com o Alien Ray Blood, para se converter naquele ser escuro, deformado. Isso é brevemente comentado nesse episódio também, né? Bom, derrotado pelo Zero nessas ocasiões dos filmes, ele volta em Didcot, porque ele é o pai do garoto, né? Ele tem até a adaga dele é usada em Zet, enfim, a Tsuburaya não deixa ele morrer, né? E ainda bem, é legal que ele volte. E uma pausa aqui, vamos dar essa pausa. Olha essa cena dele irado com o Ken aí. O Didi fazia exatamente igual quando tava doido, né? Tal pai, tal filho, muito bom. Aliás, comentários à parte, eu adoro comentários à parte. O nome Belial foi dado a como se fosse uma referência aos reis do inferno, né? Dedicado a várias mitologias. Ele seria como o diabo, Satanás. E o Ken, depois desse evento aí da Ultimate Wars, além de conquistar o coraçãozinho da Mari, se tornou o comandante e fundou a Força da Defesa Intergaláctica, que é a tal da família Ultra, ou Guerreiros Ultra, né? Que tanto se fala. Resumidamente, é a força que designa onde cada Ultra vai patrulhar cada parte do universo, vamos dizer assim. Que é por isso que o primeiro Ultra, por exemplo, lá de 66, vai atrás do Ben-Lar e cai na Terra, e se funde com o Hayata, enfim. Esses Ultras prateados e vermelhos que vão pelo universo lutando contra monstros ali, cuidando de alguma terra. Você entende por que esse episódio é tão importante? Ele meio que estabelece um começo para tudo isso que a gente viu em todas essas décadas de franquia. Não que a história não tivesse sido contada ainda, já tinha sido contada, mas são cenas que fazem parte daquele start, aquele início de tudo. Essa série, como eu comentei, ela está trazendo fragmentos da história e sendo colocadas numa ordem mais cronológica, tapando pequenos buracos ou acrescentando informações a histórias que a gente já conhece. Então a Tsuburaya tá mandando bem, eu tô adorando, Tsuburaya, segue que tá pouco. Bom, tudo isso passado a limpo, a gente segue aqui, ó. Depois do Belial ser enxotado ao tentar roubar o poder da Terra da Luz, o Tartarus, usando o seu poder de viajar no tempo, se apresenta e aqui a gente descobre que ele é um guerreiro absolutiano. Os absolutianos até então não tinham sido apresentados dentro da franquia, mas ele não, olha só que doido, ele se coloca como um guerreiro, não se coloca como um líder, como um deus, como um rei, como a frente de nada, ele simplesmente fala, eu sou um guerreiro. A gente nem sabe que parte, que
que era que ele foi, de que ponto do tempo ele saiu. Não foi nada explicado ainda, pelo menos até esse episódio. A gente não sabe se ele vem pro bem, pro mal, qual a intenção dele. Absolutamente vazia as informações dele. Perdão, trocadilho. O que a gente sabe é que ele está buscando guerreiros em partes diferentes do universo e do tempo para fazer o pequeno exército dele. E é essa cena então que a gente vê na sequência, né? Quando ele leva o Belial para aquele portal onde estão os outros vilões. Olha só, a começar pelo Reibatus, que a gente já viu, já comentei no review anterior. Ao lado dele os dois vilões de Andromelos, Judah e Mold, nesse caso aí as versões Spectre, que a gente já conheceu em Ultra Fight Victory, né? E Ultraman X, ambos de 2015, você lembra? E ao lado dele o Alien Bat, que a gente conheceu em Ultraman Saga, o filme de 2012, que juntou o Cosmos, o Dyna e o Zero. Não confunde com o Bat do Regresso do Ultraman, tá? Esse aí é o que... Mais recentemente ele apareceu em Didi, lá no episódio 18. Tá, mas esse é mais parrudão, mais forte, é um outro visu, né? Por último, mais curioso, então, é esse aí, é o Alien Zeto. Ele é original de uma apresentação ao vivo no Ultraman Festival de 2016, lá no Japão, quando surgiu liderando vários outros Alien Zeton, mas sem explicação nenhuma de onde esse cara apareceu, né? Ainda. Com certeza vai ser falado mais pra frente. É o mesmo caso da Sora, né, que comentei nos reviews anteriores, que também é das apresentações ao vivo, que essa minissérie transformou a personagem em cânone. É o mesmo caso agora para o Zeto. Agora temos mais esse aí inserido no cânone oficial da franquia. É a série da inclusão, né? Tsuburaya, essa é linda demais, viu? E aí a gente consegue entender um pouquinho mais que qual que é o plano do Tartarus. Ele tá indo, então, em pedaços do espaço, outra parte do universo, pegando vilões que são contra o Ultraman, gente que se volta contra a família Ultra para formar o pequeno exército dele. Se a gente voltar um pouco mais na cena extra, na cena a mais que teve no episódio 3, depois dos créditos, ele destrói o Alien Sredin. Eu até falei no review anterior, no primeiro review, que o Alien Sredin não era o mesmo daquele do Max, e no fim é o mesmo cara, só que ele voltou, mostrou o que aconteceu quando ele enfrentou o Max, só que aí ele viu que ele perdeu e ele foi pro lado do Tartarus. Então o mesmo cara que aparece no primeiro episódio é o mesmo Alien que aparece em Ultraman Max, que é o mesmo caso do Reibatus, que tá com ele aí, né? Ou seja, são as versões do passado, de antes de acontecer o que aconteceu nas respectivas aparições originais, porque o Tartarus tá mostrando qual vai ser o final de cada um para que eles sigam o seu, entre aspas, salvador. Gênios, gênios. Viagem no tempo. Sempre tão confusa e tão legal, né? E a gente não chegou nem na metade da série ainda. Bora ver o episódio 5, que é esse que conta a história do Triggear com um pouquinho mais de detalhes. Quem tá acompanhando a franquia Ultraman tá ligado que o Triggear é um vilão razoavelmente novo, né? Ele apareceu a primeira vez no filme final de Rup, depois foi o vilão principal de Taiga. Triggear era amigo do Ultraman Taro, pai do Taiga, mas quando surgiu nessas ocasiões aí ele tava diferente, né? Com um visual mais de vilão, depois de juntar com o poder de Grindel. Algumas coisas não tinham sido explicadas sobre Triggear, por isso esse episódio 5 é bastante importante. É basicamente tudo o que aconteceu com ele antes dele virar a casaca, só que ele vai para outro ponto da história. E aqui a gente descobre que ele colaborava com o Hikari e foi ele que criou o Taiga Spark, que é aquele que transformava o Ryoryuki em Ultraman Taiga, né? Na verdade, o Taiga Spark tem a capacidade de conectar um humano ou qualquer outro ser do universo com algum Ultraman, para que os dois trabalhem juntos. Pelo menos a gente viu com o humano, mas ele pode ser feito com outros. E nessa cena, inclusive, a gente vê um encontro curioso, né? Ambos os Ultras azuis que sabemos que já sucumbiram para o mal no futuro. O Hikari, quando apareceu em Mebius em 2006, eu falei 2004 no último review, desculpa aí, muito café, ele não estava lá muito amigável, até o visual dele era outro, né? E usava o nome de Hunter Knight Tsurugi, mas logo caiu na real e teve a sua redenção. E a cena que a gente vê na sequência é o que dá o start para os dois, né? Antes do Hikari ir até a série do Mebius e antes do Triggear ficar doidão e mudar de ideia de como proceder. Quando o Triggear vê aí o planeta Arbe, a Tsuburaya está se referindo ao que aconteceu antes da série do Mebius. Não se esquece que a gente está falando aqui do passado deles, tá? O Arbe era um planeta pacífico. Quando o Mebius viajava pelo universo, ele parou por ali e viu que o planeta foi destruído por um vilão chamado Bogar. E antes dessa destruição toda, ele ganhou do Ultraman King o bracelete para que tivesse mais habilidades de luta, já que ele era um cientista e não um guerreiro como os demais que a gente conhece, né? O Hikari e os seres do planeta Arbe enfrentaram então o Bogar, que acaba com eles, e na raiva, o Hikari tem seu coração aberto pelo ódio e se torna então o Tsurugi, forma que aparece em Mebius. Ele aparece dessa forma em Mebius,
que é exatamente a cena que aparece nesta série aqui, nessa minissérie. E tudo que rola depois é o que aconteceu em Mébius de 2006. Você quer saber um pouco mais? Ó, episódios 9, 10 e 11 de Mébius. Vai nesses 3 primeiro que, se você não conhece a história e quer saber mais desse personagem específico, esses 3 dá legal. Ah, informação legal, olha só, e mais um parabéns para Tsuburaya, o dublador do Ultraman Hikari continua sendo Keiichi Namba, o mesmo que dá voz para ele desde sempre. E é logo depois dessa cena que o Trigger vai dar uma escorregada, porque ele vê o Tarô se dando bem, ele já estava se sentindo mal, ele vê o Hikari também, quando o ódio entra no coração dele, que ele vê que os Ultraman não são tão puros assim, que eles cedem também a parte negra. Daí que ele começa a repensar a postura dele. Depois desse desaparecimento então do Hikari, ele e o Tarô estão no planeta Destar, quando o Tartarus abre o portal e traz com ele um kaiju chamado Night Fang, que a gente conhece na série do Taiga, né? Enquanto o Tarô tá lutando com ele, o Trigger tá assustado e cheio de pensamentos. Então o Tartarus chama o Trigger, mostra para ele como é que vai ser o futuro dele a partir dali, se ele continuar como tá, e convida ele, falou, vamos junto aí. Por isso que ele resolveu seguir o vilão dourado para refazer sua história. E o que a gente vê então nesse episódio são os 2 vilões, os grandes vilões desse momento do universo de Ultraman, e pontinhas soltas conectadas para a gente entender a história deles e por que eles estavam daquele jeito, a história dele com os amigos, é coisa que não tinha sido mostrada ainda. Por isso que a Tsuburaya está fazendo essa minissérie. E por isso que tá tão interessante ver por que, como e para que esses 2 vilões são trabalhados e são feitos e são criados e voltam até hoje. Eu acho que a Tsuburaya tá dando um jeito de, como o Bibelial morreu, é importante sempre que ele apareça, dá um jeito de ele aparecer. O Trigger também é a mesma história, vamos colocar o Trigger mais. Vocês vão ver mais vilões nos próximos episódios, vai sair o próximo review. Então assista esse, deixa o like para saber que vocês gostaram, por favor, porque eu já tô preparando os próximos passos dos próximos reviews dessa minissérie que tá demais. Eu tô adorando. Se tá gostando também, se inscreve no canal, por favor, chama os amigos, manda para todo mundo para eu continuar incentivando aqui o Tokudok a fazer mais reviews como esse. Aquele abraço. Valeu!